A partir de agora, o programa A Caminho da Luz, com o Babalorixá Paulo Newton de Almeida. Boa noite, amigos. Prazer imenso em estar aqui com os senhores e senhoras em A Caminho da Luz pela Rádio Bandeirantes. Todas as sextas-feiras de 21 às 22 horas. E gostaria de, neste início de programa, fazer um convite para conhecerem o Templo Umbandista Caminho da Luz, lá na Rua Mário Portela 89, em Laranjeiras. E se você quer se comunicar conosco, escreva para lá, Rua Mário Portela, 89, Laranjeiras, CEP 22-241-000. Templo Umbandista Caminho da Luz, a Casa do Caboclo da Lua. Convidando aos amigos também para conhecerem o nosso site, o www.umbandaesotérica.com.br. É o A Caminho da Luz pela Bandeirantes. Fria, gostosa, acolhedora e, por que não dizer, estimulante a entender e compreender a beleza da vida. A harmonização das vibrações interiores é um fator importantíssimo na vida de cada um de nós. Estar perfeitamente identificado com o mundo astral, livre das tempestuosas vibrações negativas, é uma dádiva das entidades que, após uma longa e tenebrosa tormenta, nos auxiliam, nos ajudam a reforçar a fé, a harmonia e a sintonia mais próxima de uma vida. Vida, palavra que representa tudo. Viver, existir, ser uma energia num cosmo infinito. Fazer parte de um universo de energia. Dádiva de Deus, néctar de doçura benfazeja que fomos privilegiados. Em toda a existência, em todo ser, existem momentos, fases, períodos em que, por motivos diversos, não se dá o devido valor ao que somos, ao que desfrutamos e às chances que temos dentro de uma evolução.
Num ciclo normal, existem as mutações, as transformações que nos fazem sair da tristeza para a euforia e muitas vezes, consequentemente, o inverso. É preciso existir a noite mística e silenciosa, acolhedora, que nos permite reflexões, para que possamos aguardar e entender a manhãzinha, calma, serena, cheia de esperanças de um novo porvir. Assim é a vida, dentro de ciclos que se renovam, refazem e alimentam o nosso eu interior, em busca de um momento de espiritualidade. E por que não dizer de clamor pela ajuda das entidades que nos guardam e velam? Viver é sentir o quão se é importante num contexto de ajuda ao semelhante. Viver é encontrar a plenitude de sua harmonização. Viver é pensar, e se penso, existo, a imagem e semelhança de Deus. Bem, amigos, o programa é o A Caminho da Luz. A rádio é a Bandeirantes. Todas as sextas-feiras, de 21 às 22 horas. E hoje, num dia muito especial. Hoje, dia 23 de abril, dia do grande orixá Ogum, dia de São Jorge Guerreiro. E não se pode separar o Ogum de São Jorge. Hoje é dia de festa, hoje é gira festiva lá no A Caminho da Luz. Desde as 18 horas, a nossa gira está sendo realizada em homenagem ao grande orixá Ogum. Ogunhê, meu pai! Sim, nunca tive dúvida de que no espaço alguém vela por mim. Nunca receei enfrentar as dificuldades da vida terrena que escolhi, pois sei muito bem que alguém muito especial cuida de mim. No mundo difícil, de muito receio e ceticismo no tocante à espiritualidade, a vossa presença, o vosso fluido, é um bálsamo, um oásis, para aqueles que procuram na verdade do Espírito o verdadeiro caminho de Deus. Desde um passado remoto, busco e anseio por evoluir, e sempre encontrei nas vossas orientações a certeza da vitória. A vossa vibração é o escudo para enfrentar as demandas. O vosso brado é o vigor para renovar meu corpo e meu espírito. E a vossa presença é o laurel mais desejado por quem almeja viver e dizer: sou filho de Ogum, Ogunhê, meu pai. Amigos, dia 23 de abril, dia importante para todos nós que somos umbandistas, que vivemos dentro de uma religiosidade e que temos em Ogum dos grandes ícones da nossa religião.
Para o A Caminho da Luz, particularmente, um dia também muito especial. Mais um aniversário do nosso A Caminho da Luz. A emoção realmente é muito grande. A voz até falha em determinados momentos, uma vez que nós estamos chegando lá do A Caminho da Luz, aonde ainda neste momento se realiza a grande gira festiva em homenagem ao Ogum. Já este mês de abril traz sempre uma presença muito marcante. São as decisões que são realizadas, são os momentos difíceis que são vencidos na grande batalha, na grande força de Ogum, Ogum guerreiro. Ogum que nos abençoa, Ogum que é o patrono do A Caminho da Luz, Ogum que vibra e que este ano, mais uma vez, vibrou e está vibrando lá no A Caminho da Luz, na grande força de sua falange, de todos os falangeiros. Mas falar em Ogum, nós temos que falar também no grande São Jorge, cuja data se comemora hoje, data festiva em homenagem a São Jorge. São Jorge, santo da Igreja Católica, mas santo muito enquadrado dentro da religião de Umbanda. Não se pode, a verdade, nós não somos favoráveis a sincretismo religioso, mas nós não podemos separar a vibração de São Jorge da vibração de Ogum. Ogum, o grande orixá guerreiro de Umbanda. São Jorge, o seu principal falangeiro, que vem na força do orixá, trazendo a sua bênção, a sua proteção. São Jorge que praticamente viveu no ano 303 da era cristã. Naquela época, ele era um garboso príncipe da Capadócia e tinha 23 anos, quando ele praticamente foi, de uma certa forma, despertado, podemos assim dizer, para a graça divina. As tribos nômades e os pequenos xerifados e os exércitos adversários entregavam-se passivamente quando se defrontavam com a figura arrebatadora daquele guerreiro. Além do numeroso exército que ele comandava e que aumentava cada vez mais, ele impunha pelo verbo e pela palavra iluminada cristã os feitos heróicos de conquistador audaz, transpondo fronteiras, alcançaram Roma, que nesta altura Roma dominava povos, raças, e era uma força muito bem adestrada no tocante à parte militar. Diocleciano, então, era o imperador romano, de passagem assim pela Palestina. Ele teve notícias das façanhas do grande guerreiro e, através de emissários experimentados e muitas vezes de especialistas na arte de enganar, convenceram Jorge então a visitar Roma, onde lhe seriam prestadas todas as honras de chefe de Estado. E, logicamente, talvez motivado pelas promessas cheias de atrativos, embora não ignorando que vários Césares perseguiam de uma certa forma impiedosamente os cristãos, Jorge confiou e admitiu, em face da sua fé inabalável, de ir a Roma buscando certamente novas glórias. É que para ele a paz do mundo estava simbolizada na cruz de Cristo e, de uma certa forma, ele gostaria de propagá-la.
ao se despojar de sua fortuna, dividindo as suas terras e dando praticamente um adeus, ele partiu do seu berço, a Capadócia, para ir a Roma em busca da pátria que talvez fosse o universo futuro do cristianismo. Roma se engalanara toda para receber o fidalgo asiático como o mais célebre guerreiro. Para caracterizar de uma certa forma mais ardilosidade, Diocleciano enviou ao Senado com urgência a nomeação de Jorge como capitão do exército romano. É verdade que naquela época recrudescia o entusiasmo pelo cristianismo. Talvez a presença do príncipe estivesse influindo no povo, ávido de uma justiça social que o libertasse de uma certa forma de tanta opressão. Bem, Diocleciano já se julgava vitorioso pela preciosa presa que ele tinha em suas mãos, que era, no caso, Jorge, na pureza de sua alma, da sua fé cristã. E a presença em Roma já se tornava, de uma certa forma, impertinente aos olhos dos inverterados reacionários e parasitas do regime pagão. Ante a pressão das classes chamadas conservadoras, ou melhor, da fina flor do paganismo, Diocleciano envia urgente uma mensagem ao Senado, já promovendo o príncipe da Capadócia a general de exército romano. Fê-lo, é claro, ardilosamente, para forçar uma situação em que o colocaria num dilema terrível. Ou renunciaria à sua fé, que estava a pôr em risco o regime, ou seria martirizado, como determinava a lei. Quando o Jorge teve notícia de que o Senado impusera a condição de renúncia de sua fé e da sua conversão, de uma certa forma, ao paganismo, para receber das mãos do imperador o honroso título de general do exército romano, ele não se perturbou. Nenhuma reação esboçara, e como de hábito, com o peito estufado e a fronte erguida, fitou o céu. Era a concentração que ele realizava. Era o desligamento momentâneo de sua alma que, em voos praticamente quase ultrassônicos, atingia os páramos da divindade. Era o místico perfeito, em divinos devaneios, o homem dominado pela fé, a viajar pelo éter em um fogoso corcel alado. O autêntico médium, cuja mocidade jamais vagueara ociosamente pelos campos sedutores da voluptuosidade. Já em vida, era um missionário e, como tal, teria de receber o galardão que o Cristo lhe prometera. Pregando a doutrina do Cristo, estaria subvertendo o regime pagão, cujas castas privilegiadas jamais admitiriam. Resistir até o fim era a palavra de ordem dos romanos reacionários, que não desejavam que a nova doutrina lhes viesse para perturbar a sua cômoda vida. Mas, entretanto, pressionavam Diocleciano para que abreviasse a cerimônia de conversão do príncipe cristão. Enfim, se esse era o desejo de Diocleciano, maior era a vontade dos corruptos que ali imperavam. Bem, tirado assim por 6 fogosos corcéis, aponta ao longe o carro do imperador.
Até então, sentado ao lado de Diocleciano, o príncipe pôs-se de pé. Em marcha reduzida, a viatura imperial se aproxima das duas alas da cavalaria pesada. Os clarins ressoam em estridentes agudos e os cavalarianos erguem suas lanças em continência ao imperador e ao príncipe da Capadócia, ilustre hóspede do estado, Jorge. Transpostos os umbrais do suntuoso portão do templo dos deuses, Jorge e Diocleciano se mantêm em posição de sentido, à espera da leitura pelo presidente do Senado do ato de renúncia. Enquanto o imperador revela um semblante de intensa alegria, Jorge, em atitude altiva, com aquele garbo, fita a abóbada do templo com os olhos reluzentes pela fé, inspirada na cruz do Cristo. E mal o presidente do Senado balbucia as primeiras palavras, um ruído surdo é ouvido por todos. Em seguida, várias estátuas representando os deuses pagãos caem em pedaços sobre o mármore piso do templo. Palavras ofensivas foram dirigidas. E logo veio o brado: decapitar imediatamente, bradou Diocleciano. E nesta mesma tarde de 23 de abril do ano 303, rolava a cabeça do grande soldado e príncipe da Capadócia, vítima de sua convicção religiosa, de sua inquebrantável fé no que fora pregado por Cristo. Os séculos se sucedem, um após outro, e a sua luz jamais se apaga. É um astro cuja luminosidade faz desabrochar, sem contato quimérico, as flores silvestres dos campos e dos pântanos, para inebriar de odores as rosas de estufa que não exalam perfume. Por isso, naquela época e até hoje, a Igreja Católica o canonizou, fê-lo santo. E na Umbanda é o grande falangeiro de Orixá de Ogum, o santo da nossa paixão e da nossa intimidade, o santo da nossa devoção. O sentido típico de uma lança cravada no dragão pelo grande guerreiro, segundo a imagem concebida pelo artista britânico ao imaginar São Jorge, no seu ginete branco, simboliza a luz rasgando as trevas, o conhecimento destruindo a ignorância, o bem sobrepondo ao mal, ou a criatura vencendo suas próprias imperfeições. É disto que consiste a vibração do grande Orixá Ogum. Saravá Ogum, Ogunhê, meu pai.
O grande orixá Ogum, hoje, dia 23 de abril, dia que nós prestamos a nossa homenagem do fundo do nosso âmago umbandista. A emoção muitas vezes chega a dominar os nossos sentimentos. Apesar de toda a tarimba, apesar de muitos e muitos anos, nós temos assim um respeito, uma admiração, uma fé no grande orixá Ogum. Quantas vezes a ele recorremos em dificuldades e quantas vezes recebemos a sua resposta na forma de uma guarda, de uma proteção. Ogum é o orixá que nos dá forças vitais, calor e energia. Ogum é que tem seu habitat na mata fechada. A sua libação é o lúpulo, cevada, sumo de espada de Ogum, os cravos vermelhos e brancos que enfeitam nossos gongais no dia de hoje, neste dia de Ogum. As suas cores vermelha e branca na Umbanda é a cor da vibração espiritual e a grande força para vencer as demandas em geral. Seu metal é o aço, é o ferro, é o manganês. Suas pedras são a granada, o rubi, o sardio. Enfim, é a força de Ogum. Ogunhê, meu pai! Bem, amigos, 23 de abril, data importantíssima para todos os filhos de Ogum e para aqueles que também, não sendo filhos de Ogum, têm por ele aquela fé, aquela força, aquela vibração. Como falei no início, hoje é mais um aniversário do A Caminho da Luz. Realmente o A Caminho da Luz foi inaugurado oficialmente no dia 23 de abril, se não me engano, de 1968. Foi fundado em novembro de 67, mas inaugurado no dia 23 de abril de 68. Chovia muito. A chuva acompanhou, no bom sentido, a abertura dos trabalhos do nosso A Caminho da Luz. Já um velho ditado diz que quando uma coisa boa acontece, chove moderadamente, bem entendido. E vejam que quando um casamento, por exemplo, é realizado com chuva, é o símbolo de muita felicidade. E para nós foi um momento muito marcante, porque como filho de Ogum, temos o privilégio de todos esses anos ter tido a oportunidade de receber a grande vibração do falangeiro de orixá Ogum. É uma vibração muito alta. Ogum não é entidade de consulta, Ogum não é entidade de estar perguntando como se faz com um caboclo, com um preto velho, com o Exu, com a pombagira, não. Basta o fluido de Ogum que você já se beneficia. E agora, neste momento que eu estou falando aqui, em que a nossa gira está lá no A Caminho da Luz, prestando homenagem ao Ogum, procure mentalizar a grande força do orixá. A você que muitas vezes está doente, numa cama, num leito de hospital, enfim, adoentado. Mentalize, pense na sua cura, na força de Ogum. A você que está triste, solitário, pense na força, na fé de Ogum.
A você que está com uma série de problemas para resolver, não se desespere. Pense que Ogum vai lhe dar aquela ajuda e que a partir de hoje, deste momento, desta data, a sua vida vai encontrar uma solução melhor, um caminho, não um milagre, mas um caminho. Veja que as portas irão começar a se abrir, uma a uma, lentamente, e você, no final, você vai encontrar aquela luminosidade, aquele caminho de luz, na força de Ogum. Que Ogum abençoe a todos, em qualquer situação. Ainda ontem, eu tive a oportunidade, ontem nesta madrugada de 22 para 23, passei ali fui até ali o Campo de Santana e vi a fila imensa de pessoas que lá estavam para homenagear Ogum. Ali não é a igreja verdadeira de São Jorge, que é lá em Quintino, onde também hoje o dia inteiro tiveram inúmeras homenagens. Ali no Campo Santana é a igreja de São Gonçalo, mas tem uma imagem maravilhosa de seu Ogum e tradicionalmente ela ficou com uma imagem como a igreja de São Jorge, embora não seja, como falei há pouco, São Jorge. Mas as filas enormes, pessoas de todos os tipos, categorias, classes e enfim de tudo, que todo mundo tem fé, todo mundo tem problema, não há distinção de coisa nenhuma. Quem é umbandista não tem distinção, quem tem fé em Ogum não faz distinção absolutamente de nada. E ali estavam todos irmanados naquela fé, naquela força, na vibração do orixá. Foi a madrugada inteira e hoje o dia inteiro, filas e filas de pessoas para receber a bênção do orixá, a bênção de São Jorge no caso. Mas se você correr a fila, 90% é umbandista e é católico na forma de São Jorge. Quantos agora estiveram e estão ainda lá no A Caminho da Luz, recebendo a bênção do orixá, e que estiveram lá na igreja, mas agora estão lá, recebendo a bênção do falangeiro de Ogum. E nós realizamos uma festa muito brilhante, uma festa simples, como é o estilo nosso do A Caminho da Luz, mas uma festa de muita vibração espiritual. Médios trabalharam recebendo a vibração do falangeiro de Ogum. E hoje eu vou trazer aqui com os senhores uma figura importante também do A Caminho da Luz, que é a nossa mãe pequena, que é a Babá Cecília e a Lorixá Cecília, que organizou a festa, deu aquela vibração, uma festa muito bonita, e que também está aqui comigo hoje aqui pelos programas da Bandeirantes, e que vai trazer uma mensagem positiva também da sua fé, ela que também é filha de Ogum, na grande vibração do orixá. É o A Caminho da Luz todo, irmanado na grande vibração de Ogum. Ogunhê, meu pai! Boa noite. Realmente eu estou ainda muito emocionada vindo do A Caminho da Luz agora e, nossa, não tenho nem palavras para descrever a beleza da festa, a humildade das pessoas que chegam lá pedindo mentalmente ou até se expressam de alguma maneira e agradecendo também ao orixá Ogum
aos falangeiros que estão lá trabalhando, e é uma coisa muito emocionante. E, inclusive, os atabaques são maravilhosos, são gloriosos, eles não param um minuto, não param, há um revezamento perfeito, que é uma homenagem deles para o Orixá Ogum. E aqui eu venho agradecer também essa oportunidade de estar aqui falando e agradecendo ao meu pai Ogum pela gloriosa força que nos dá e que pode beneficiar tantas pessoas que lá vão, ou aquelas que não podem estar lá conosco e que pedem, qualquer lugar que estejam do Brasil, do mundo até, porque muitas vezes eles até por internet ou de alguma maneira, eles podem estar ligados a nós e pedindo a bênção do glorioso, do Pai Ogum, da sua força conosco. E assim, amigos, a presença da Yalorixá Cecília, que é a mãe pequena do A Caminho da Luz. Todos nós irmanados numa grande festa, numa grande homenagem a Ogum, Ogum Guerreiro, Ogum Beira-Mar, Ogum Sete Ondas, Ogum Rompe-Mato, Ogum Timbiri, poucos conhecem, mas Ogum Dilê, Ogum Naruê, enfim, Ogum nas Sete Ondas, nas suas diversas formas, o grande Ogum Megê, mas todos eles irmanados numa só vibração. E é aquilo que eu sempre digo, a vibração é una, Ogum é um só, não importa a denominação que se dê, mas é um só. E hoje é um dia que eu particularmente me emociono muito, é um dia que eu vibro muito, é um dia em que eu agradeço muito a força do grande orixá guerreiro de Umbanda Ogum. Olha, os senhores e senhoras não imaginam quantas vezes eu derramei lágrimas e pedi a proteção de Ogum. Não foram poucas e não são poucas. A gente fala em Ogum, a gente se emociona, a gente vibra. Enfim, vem lá dentro do coração uma força que nos impele a vencer as dificuldades da vida. Olha, temos passado, todos nós passando momentos difíceis em diversas situações, mas acreditem, a força de Ogum está presente. E ele vai nos ajudar, não só a mim, mas a todos, a superar todas as dificuldades. E nós, lá do A Caminho da Luz, estamos com muita disposição, muita vontade de ajudar o senhor, ajudar a senhora, ajudar aqueles que creem numa Umbanda autêntica, numa Umbanda verdadeira, numa Umbanda que respeita os orixás, e não numa Umbanda em que o Ogum se faz cada vez mais presente, mais forte. Dia 23 de abril, grande dia de São Jorge na Igreja Católica, o grande dia de Ogum Guerreiro na Umbanda. Sei que muitos terreiros amanhã, talvez, ou hoje, esses dias, não importa o dia, estão vibrando também
formando uma grande corrente na vibração de Ogum. Eu particularmente sempre tive um carinho muito especial. Me lembro, não sei se já narrei isso aqui certa vez, mas quando eu era menino, eu devia ter meus 8, 9 anos, mais ou menos, e eu morava num lugar em que, numa esquina, tinha uma casa, uma senhora, uma casa humilde, não muito, média. E essa senhora, era um tempo difícil, era um tempo, eu bem menino, era um tempo em que o país, o mundo estava envolvido na Segunda Grande Guerra Mundial. Eu era bem menino, bem pequeno. E eu passava assim e olhava, às vezes a porta estava aberta e a curiosidade de menino, de garotinho, eu olhava e via assim uma espécie de um gongá. Hoje eu sei que era um gongá, na época eu não sabia. Mas tinha a figura de São Jorge lá. E a senhora um dia me chamou e disse: vem cá, menino, vem cá. E eu cheguei na porta assim, está vendo aquela imagem, aquele santo? Aquele ali é São Jorge. E ela disse para mim na época: meu filho está lá na guerra, está lá nos campos da Itália, mas ele vai voltar, São Jorge vai trazê-lo. Aquilo ficou na minha cabeça até hoje. Passado alguns meses, efetivamente a guerra felizmente acabou e o filho dela voltou. Foi uma festa imensa, algo que eu jamais esqueci. Daquela meninice, daquele garotinho, eu ali já conheci a fé em São Jorge. Hoje sei quem é São Jorge, o grande falangeiro de Ogum. Mas aquilo marcou muito para mim desde menino. Marcava quando eu ia à casa da minha avó, ainda menino, muito garoto, 8, 9, 10 anos, e lá chegava, encontrava também um gongá, que a minha avó, embora não trabalhasse espiritualmente na forma de incorporação ou de terreiro, ela tinha uma espécie de um gongá. Ainda falei outro dia, tinha uma lamparina, né? Aquela lamparina vermelha, o pé de prata e a lamparina vermelha, permanentemente acesa. E a figura, o vulto de imagem, a imagem de São Jorge. Eu lá rezava e eu lá pedia. E assim eu fui crescendo e assim eu, mais tarde, conheci a mediunidade, a Umbanda, e sempre na força de Ogum, na vibração de Ogum, que carrego comigo até hoje. Em todos os momentos difíceis da minha vida, em todos aqueles momentos em que eu precisei de uma super força, de uma estrutura espiritual muito grande, nesses momentos eu sempre pedi e contei com a grande vibração de Ogum, Ogum guerreiro. E essa força é que eu quero hoje transmitir para o senhor, para a senhora, para aqueles que precisam de uma ajuda espiritual, uma ajuda de Ogum, São Jorge, de Ogum, não me importa. Importa a fé, importa a certeza, importa o amor acima de tudo. E eu tenho absoluta certeza, como já falei agora há pouco no programa, que o dia de hoje vai marcar muito para todos nós. Muita força, muita fé, muita segurança em todos os momentos da sua vida. Nunca perca a fé, por mais difícil que seja o momento. Acredite na força de Ogum. Ogunhê, meu pai.
Quantas vezes a gente se volta para uma espiritualidade. Quantas vezes sentei numa praia quase que deserta e lá, olhando o céu, geralmente à noite, olhando o céu, olhando as estrelas, olhando esse infinito desconhecido para todos nós, encontrei na espiritualidade uma força maior. Quantas vezes busquei e busco aquele espírito importante de uma vibração espiritual e que possa me abençoar, me guardar, me proteger. A grande força do meu guia, Caboclo da Lua. Quantas vezes ele ouviu meus lamentos e quantas vezes ele me ajudou. E quantas vezes pedi também ao grande Orixá Ogum aquela positividade, aquela força. E aí eu descobri o grande espírito. E em algum lugar, talvez, algum dia nos encontremos. Quando, como, onde? Fica no pensamento e na dúvida. Na espiritualidade sempre acontece isso. Embora seja por vezes depois de uma infinidade de tempo, que para nós humanos é tudo complexo, de muito difícil compreensão. Sendo que até mesmo somos levados a uma descrença quase que providenciada por nós mesmos. Mas a verdade é que só não acredita nas coisas superiores de espiritualidade quem deseja não acreditar em si mesmo. Só não acredita em um ser superior quem nunca saiu da cegueira material. Só não acredita em seres superiores a nós quem por desventura nunca os tenha visto. Só não crê em possibilidade de um retorno na reencarnação quem nunca dela ouviu falar. Mas hoje, onde tudo que nos cerca é objetivo e lógico, até mesmo as coisas mais impalpáveis se tornam claras para todos aqueles que sentem dentro de si o pulsar ardente de um coração sequioso de sabedoria, ávido de conhecimento. E assim, numa meditação que nos leva a tantas deliciosas descobertas, descobrimos a nós mesmos de pouco a pouco. E assim estaremos entrando num desconhecido labirinto que nos conduz à verdade do Espírito. Perde o medo o homem que é confiante em seus próprios atos, em seu próprio eu. É um herói de todas as horas, aquele que deixa por si sua experiente alma lutar. É um indivíduo incansável, aquele que tem um ideal e que sempre avança mais em busca do final infindável de uma jornada. Esta jornada é a da elevação, da sublimação, da paz, da serenidade. E é assim que, ao contemplarmos o horizonte transmutável de uma tarde em despedida, início de uma noite, lá onde a vista quase não alcança, temos o grande Espírito, pois somente quando ele vem até nós é que enxergamos, pois assim como o sol que se põe no ocaso, nos deixando na noite, assim também é na ausência do grande Espírito, nas intermináveis e longas noites de nossa existência, quando nela apenas vislumbramos pequenas luzes. Como poderíamos sair da escuridão e fitarmos repentinamente o forte sol, sem que com isto não ficássemos sem visão? As vidas subsequentes são as adaptações para um dia chegarmos ao aperfeiçoamento e sermos também um grande espírito, como é
Ogum, como é São Jorge, Ogunhê, meu pai. Amigos, de tempos remotos, de uma antiguidade de que temos conhecimento, talvez não o suficiente que desejaríamos, encontramos relatados em manuscritos, em tábuas de antiga comunicação, em cavernas, em papiros sagrados de sarcófagos, ou até mesmo em simples atitudes de civilizações, das quais, num repetir de existência, muito perdemos. Mas o pouco que nos resta, vamos deixar de uma forma ou de outra transcrito no nosso pensamento, para que o mesmo não se desvaneça como vã fumaça que se esvaiu como o vento. Tudo o que nos foi revelado, dentro de pesquisas feitas, dentro de situações já vividas, não deixam de ser sabedorias. Elas são o todo de um conjunto formado dentro de caracteres diversos, a formação do homem, desde a mais singular até a mais complexa das razões. Na subida e na descida de nossa existência, na profundidade interiores sem fim de nosso eu. Por mais que queiramos que a sabedoria nos mostre o ponto final, mas teremos que percorrer sua imensa estrada, que é uma espiral constante e que sobe ao infinito. Sim, nunca tive dúvida de que no espaço alguém vela por mim. Nunca receei enfrentar as dificuldades da vida terrena que escolhi, pois sei muito bem que um alguém muito especial cuida de mim. No mundo difícil de muito receio e ceticismo, no tocante à espiritualidade, a vossa presença, o vosso fluido, é um bálsamo, um oásis, para aqueles que procuram na verdade do Espírito o verdadeiro caminho de Deus. De um passado remoto, busco e anseio evoluir, e sempre encontrei nas vossas orientações a certeza da vitória. A vossa vibração é o escudo para enfrentar as demandas. O vosso brado é o vigor para renovar meu corpo e meu espírito, e a vossa presença é o laurel mais desejado para viver e dizer: sou filho de Ogum, Ogunhê, meu pai.
Bem, amigos, quase no final do programa, hoje um programa especial, em homenagem a Ogum. Meu muito obrigado a todos pelo carinho e pela atenção. E que Ogum nos guarde e proteja a todos. E de repente, ao amanhecer de um novo dia, sentindo a brisa matutina, pus-me a divagar a sonhar acordado. No silêncio da ainda madrugada, no perfume das flores, no ar puro que me fazia sentir mais aconchegante aquele momento, comecei a pensar e, pouco a pouco, levantei os olhos ao céu, com estrelas ainda perceptíveis. Admirei sua imensidão, a grandeza do infinito, e quase imperceptivelmente, deixei-me levar por lugares distantes de grandioso esplendor, sentindo a meu lado a presença de entidades que me ensinavam e me orientavam. Viajei por mundos distantes, percebi a profundeza da espiritualidade e agradeci mais uma vez ser portador desse dom divino e maravilhoso, a mediunidade. Como é bom crer-se em Oxalá! Como é bom saber-se protegido por esses anjos aparentemente invisíveis. E como é bom encontrar na força da natureza a sua presença. Meu amigo, meu guia, caboclo da lua. Acabamos de apresentar o programa A Caminho da Luz, com o Babalorixá Paulo Newton de Almeida.